Nós começamos a estudar o livro do Apocalipse no domingo passado. Nós apresentamos a forma de abordagem que utilizaríamos no tocante à interpretação do livro do Apocalipse. E é necessário, para compreendê-lo, definir bem a linha de interpretação que nós optamos, a linha de interpretação que nós procuramos seguir. A verdade é, irmãos, que o cristianismo apresenta a mensagem de redenção e esperança. Esta é a mensagem do cristianismo. Esses dois temas surgem na apresentação que João Batista fez, quando ele viu o Senhor Jesus e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ali foi anunciado pelo último grande profeta como o Cordeiro de Deus Redentor, que oferece ao mundo a esperança de salvação. Apesar da redenção e da esperança estarem interligadas ao longo de toda a Escritura, ao longo de toda a Bíblia, o povo de Deus, o povo de Jesus Cristo tem compreendido esses temas, redenção e esperança, de formas diferentes. Então, mesmo estando a esperança e a redenção enraizadas na revelação divina, que nós encontramos na Palavra de Deus, que nós encontramos nas Escrituras, os teólogos eles acabaram se dividindo em 4 pontos de vista diferentes em relação a esses temas gloriosos, redenção e esperança. Então, no decorrer da história, essas abordagens distintas, elas passaram a ser conhecidas como interpretações milenaristas ou milenistas. Não falei na primeira mensagem, alguns irmãos podem ter se perguntado se eu iria explicar essas correntes que são mais populares, e eu vou fazer isso hoje introdutoriamente. Então, essas correntes milenistas ou milenaristas, elas ficaram conhecidas como pré-milenismo ou pré-milenarismo, pós-milenismo, amilenismo ou dispensacionalismo. Então, são as correntes mais assim conhecidas. O conceito do milênio, então, de onde se originaram essas definições quanto às correntes, pré-milenista, pós-milenista, amilenista ou dispensacionalista, elas derivam do livro do Apocalipse, especificamente lá do capítulo 20, versículos de 1 a 16, quando menciona o reino de Cristo de 1000 anos. Daí vem a palavra milênio, a originária do latim. Então, as 4 escolas milenistas são sistemas teológicos cristãos, todos eles comprometidos com a expectativa da esperança final de redenção. Então, esse é um ponto importante. Todas elas se comprometem com essa mesma expectativa que nós encontramos em toda a Bíblia: esperança e redenção, ou uma esperança final de redenção. Por isso, todas estão unidas na expressão da mesma esperança final. Então, quer sejamos pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas e até mesmo dispensacionalistas, alguns dispensacionalistas, nós não temos como duvidar disso. Todas essas escolas, elas apontam para o final em que Deus dominará o pecado e Satanás, Deus estabelecerá a ordem eterna da perfeição gloriosa. A pergunta é, então, onde é que elas se separam? Onde elas diferem? Quais são as suas distinções mais importantes? A divergência entre essas escolas de interpretação é sobre como entender o impacto na história desta esperança de redenção antes do novo céu e da nova terra. Então, aí onde existe essa diferença. Então, a despeito do acordo acerca da vitória divina final, na eternidade, 3 desses sistemas são historicamente pessimistas e apenas um deles otimista. Os 3 sistemas que são pessimistas em sua interpretação sobre a esperança final de redenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora a nomenclatura suja do livro do Apocalipse, a esperança final de redenção, ela é ensinada na Escritura de Gênesis ao Apocalipse. Então, não devemos pensar em escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, apenas no livro do Apocalipse. Toda a Bíblia fala disso. Gênesis 3,15 já se refere a uma esperança escatológica final, quando o Senhor, ainda no Éden, após a queda, promete a Eva que do seu ventre descenderia
a semente que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o Redentor. Então, nós não podemos falar sobre a doutrina das últimas coisas apenas focando em Apocalipse. Por isso que nós temos uma abrangência maior. Nós lemos hoje Sofonias 3 e fala sobre uma esperança final de redenção, por exemplo. Então, a questão do pessimismo, otimismo, é o principal tema distintivo do pós-milenismo, que os irmãos têm percebido, sempre a posição e a orientação quanto à escatologia que nós procuramos sempre apresentar quando passamos por várias passagens da Bíblia e buscamos aplicar esse assunto, a esperança final de redenção. Com relação aos outros sistemas, veja que as linhas escatológicas que são pessimistas, elas se identificam de que maneira? Deixe eu apresentar isso aqui em 3 pontos bem simples. A primeira delas, negam que a Igreja de Cristo crescerá a ponto de exercer uma influência graciosa e de alcance mundial sobre os assuntos dos homens antes da volta de Jesus. Então, uma das características de uma visão escatológica pessimista é negar que a Igreja de Cristo crescerá, no decorrer da história, a ponto de exercer uma influência graciosa e de alcance mundial sobre os assuntos dos homens antes da volta de Jesus. Analisemos a história, mas essa análise da história precisa ser feita da forma correta. O povo de Deus não seguia por jornal, noticiário. O povo de Deus não seguia se o presidente agora eleito, falta ainda apenas o martelo final, mas as projeções apontam claramente que nós temos um novo presidente eleito nos Estados Unidos da América, e nós não podemos definir a nossa escatologia com base nisso. Nós não podemos definir a nossa escatologia com base no que a história do Brasil demonstra. O povo de Deus observa essa esperança final de redenção pela palavra, é um povo de fé. Então, do mesmo modo que você percebe mudanças históricas em determinadas regiões do mundo, em determinados países, o crescimento do Evangelho tem operado de uma forma silenciosa, que só podem crer e perceber aqueles que entendem o que é viver pela fé e não viver pelo que vê. Eu mencionei recentemente, na mensagem passada, foi um material traduzido para conhecimento da igreja brasileira, o que está acontecendo na China, onde há demolição de templos, mas não da igreja, onde há perseguição do povo de Deus, e lá a igreja tem crescido grandemente, porque a corrente de interpretação defendida pela reforma mais proeminente, que faz parte da nossa herança, eu me refiro ao calvinismo, tomou conta dos corações dos jovens chineses, a ponto deles enfrentarem o próprio Partido Comunista. De que maneira? Pelo testemunho corajoso do Evangelho. Como isso começou? Início dos anos 2000, de forma silenciosa, quando a Igreja Livre nem sabia, e um pastor da Igreja Reformada na Indonésia, um chino-indonésio, o Dr. Stephen Tong, começou a pregar e a ensinar, e o seu material foi contrabandeado, pirateado, essa é a linguagem da web, para a China. Naquela época, os que pegaram ainda esse tempo, os nossos meninos já nem sabem mais disso, a tecnologia desenvolveu tão rapidamente. Os MP3, MP4, espalharam as mensagens do Dr. Tong sobre as antigas doutrinas da graça na China, de modo que aquela igreja incipiente, de zona rural, de característica carismática, sem pouco conhecimento da palavra, se tornou fortalecida teologicamente. E essa visão fez com que eles fossem para a zona urbana e lá desafiassem todo um regime. Isso é impressionante. Ou seja, nós não nos guiamos pelo que vemos. O Irã, os especialistas, eles já falam, está sofrendo uma implosão. País extremamente fechado, o Ocidente não tem acesso quanto ao crescimento do cristianismo em um país majoritariamente comunista. Como é que você pode entender a Indonésia, por exemplo, um país majoritariamente muçulmano, ser pastoreada por uma igreja, a do Dr. Tong, de 8 mil membros, uma igreja reformada?
Então, o povo de Deus não seguia pelo que vê. Aí, as correntes pessimistas, elas simplesmente negam esse crescimento, infelizmente. Número 2, negam o dever cristão de trabalhar a favor da vitória do Evangelho ao longo da história. A falsa ideia do iminente retorno de Cristo fez com que famílias deixassem de liderar seus lares e os líderes espirituais liderarem suas igrejas com esse objetivo. Começamos a agir de forma errônea como os de Tessalônica. Jesus vai voltar amanhã, então não precisamos mais fazer nada. Não temos mais o que fazer. Quando, na verdade, a ordem de Jesus para aguardarmos o seu retorno está lá em Mateus 28. Façam discípulos de todas as nações. Terceiro lugar, as linhas escatológicas pessimistas, elas opinam que a história entrará em colapso e chegará ao caos e desespero antes da volta de Jesus. Aqueles que gostam da série Rock Balboa podem entender bem o que eu estou dizendo. É como se Cristo estivesse praticamente no último round, todo espancado e a ponto de ir a nocaute, e de repente ele começa a se levantar vitoriosamente e soca e destrói o inimigo, e no final de tudo, ele o nocauteia. Existe apenas só um sistema, portanto, que é otimista em relação à história, no sentido em que toma a direção oposta em relação a esses três assuntos. Ele é estranho para a maioria dos irmãos, porque ele nunca foi ensinado. Na verdade, ele foi por muito tempo até mesmo esquecido, desprezado, ridicularizado nos meios acadêmicos. Na igreja brasileira, entre aqueles que se definem calvinistas, eles dizem claramente que calvinistas, eles só podem ser amilenistas, por exemplo. Quando, na verdade, pais da igreja, puritanos, Calvino dá algumas evidências da sua esperança escatológica, eles apontavam muito para isso. Lightfoot, por exemplo, que foi um dos importantes líderes da Assembleia de Westminster, tinha essa mesma esperança. Então, não é algo solto, não é algo novo na história que a igreja buscasse a sua esperança final de redenção naquilo que as profecias bíblicas sempre apontaram. Então, eu vou apresentar para vocês rapidamente os pontos de vista que mencionei. Amilenismo. O termo amilenismo é derivado da palavra a, no latim, que significa não, e mille, mil, e annum, anos, ou seja, 1000 anos. O ponto de vista milenista nega o reinado de Cristo sobre a terra durante 1000 anos, com base naquela referência que deu aos irmãos de Apocalipse capítulo 20. Ou mesmo qualquer situação do tipo milenar predominante na terra na disposição anterior à consumação. Os amilenistas alegam que Jesus estabeleceu o seu reino no século I como realidade espiritual redentora. A igreja é o ponto central do reino redentor de Cristo. Ele crescerá e conquistará muitos convertidos para Cristo e servirá como sua testemunha para o mundo. Para os amilenistas, a era presente é o milênio, ou seja, uma cifra simbólica que representa um período longo. Assim como os pós-milenistas, o milênio em Apocalipse 20 para os amilenistas é simbólico. Entretanto, para os amilenistas, o reino de Cristo jamais alcançará o status de maioria no mundo. E, por fim, declinará em apostasia, ao passo que a história entrará em colapso até chegar ao caos da grande tribulação, abrindo a porta para o anticristo. Então Jesus voltará para destruir seus inimigos, ressuscitar os mortos, julgar todos os homens e estabelecer a ordem eterna. Assim, o ponto de vista milenista, ele é pessimista. Alguns se definem hoje como amilenistas triunfalistas. Não hoje. Abraham Kuyper já se definia assim. Na verdade, na essência, se os fundamentos do amilenismo forem ensinados e aplicados no dia a dia, não há nenhum espaço para esse tipo de otimismo. O Cornelius Vennemann, ele disse o seguinte, veja só:
Os amilenistas acreditam que as descrições bíblicas do período entre as vindas de Jesus sugerem que a oposição do mundo a Cristo e ao Evangelho perdurará, tornando-se até mais intensa à medida que o presente período da história caminha para o fim. Então essa é uma definição, uma apresentação bem simples do que é o amilenismo. Pré-milenismo. O pré-milenismo é derivado de termos latinos que compõem pré, antes, mil e annum, ano, ou seja, o prefixo pré significa que Jesus retornará antes do milênio a fim de estabelecê-lo. Por que eu estou explicando isso para os irmãos? Porque geralmente a gente ouve muito isso e não busca entender, não busca compreender. Os pré-milenistas, eles creem que Jesus deu início à fase inicial, espiritual, a fase espiritual inicial do reino no século I, ou seja, também eles acreditam que no século I começa tudo, só que eles chamam de fase espiritual. Vocês lembram daquelas linhas que eu apresentei? Preterismo, historicismo, idealismo ou espiritualismo. Então, os pré-milenistas, eles acreditam assim: Jesus deu início no primeiro século à fase espiritual. Na fase corrente do reino, a espiritual, Deus reúne o povo eleito por meio da igreja. Mas a história sofrerá um declínio até a ocasião da grande tribulação, quando o anticristo ele vai se levantar e a igreja vai apostatar. Depois disso, Jesus voltará para ressuscitar os crentes mortos e transformar os vivos, participar da famosa batalha do Armagedon e estabelecer reino de 1000 anos sobre a terra. No reinado milenar, a justiça e a paz prevalecerão na terra. Aqui você já tem uma definição de um reino milenar literal. Satanás, então, após esses 1000 anos, será solto e coordenará uma rebelião contra Jesus. E apenas para a intervenção de Deus, que destruirá Satanás, ressuscitará os mortos não crentes e transformará os vivos, julgará todos os seres humanos e estabelecerá a ordem eterna. Consequentemente, o pré-milenismo também, os irmãos perceberam, é fortemente pessimista. George Led, ele explicou o seguinte sobre o pré-milenismo: essa era maligna deve durar até a sua volta, até a volta de Cristo. Ela será hostil para sempre ao Evangelho e ao povo de Deus. O mal prevalecerá, perseguição e martírio assolarão a igreja. Dispensacionalismo é uma versão relativamente nova do pré-milenismo, surgiu por volta de 1830, com os famosos ensinamentos de John Darby. O termo dispensação quer dizer administração ou eras e reflete o entendimento desse sistema interpretativo que é dividir a história em 7 fases distintas, por meio das quais o mundo funciona sob diferentes princípios revelados por Deus. Ou seja, essas fases estão sujeitas a testes divinos específicos e cada uma delas chega ao fim por meio de um juízo histórico da parte de Deus. Vocês lembram do que eu falei sobre historicismo, quando se analisa o Apocalipse? O dispensacionalismo vai pegar as 7 igrejas da Ásia e dizer que cada uma daquelas igrejas, ela aponta para uma era distinta, uma dispensação distinta da história do povo de Deus. Então, a presente dispensação, a qual eles chamam da graça, abrange a era da igreja. A próxima dispensação será a última, chamado milênio. O dispensacionalismo ensina que a igreja foi estabelecida por Jesus como um povo novo e distinto, quando Israel rejeitou a oferta do reino no século I. Você então tem uma distinção aí claramente no dispensacionalismo entre Israel e a igreja. Nós temos aprendido que só existe um só povo e uma só igreja, desde do surgimento de Israel. O objetivo então do Evangelho, como nós vemos na Escritura, era unir os povos, e não somente o povo de Israel, mas os demais povos seriam atraídos ao reino por intermédio de Cristo. Os dispensacionalistas, eles pensam diferente. Eles ensinam que a era presente não é o reino, mas um parêntese no plano maior de Deus que se concentra em Israel. Perto do fim, ele culminará no caos enquanto a igreja apostata. Então, Jesus voltará em segredo, a famosa doutrina do retorno de Jesus em segredo e do arrebatamento secreto, que ele voltará em segredo para arrebatar os crentes verdadeiros em todo o mundo. Então, de repente, aqui começariam a
desaparecer os crentes verdadeiros e os outros que ficassem iam ficar desesperados. Então, eles vão pensar e vão defender isso, e esta é a corrente ainda hoje prevalecente na igreja evangélica brasileira. Principalmente quando eu visito os mais idosos, eu ouço muito isso. E aí eu não vou discutir teologia, nem escatologia, e com muita paciência ouço, mas você nota essa visão que foi passada por gerações, na verdade. Em seguida, os dispensacionalistas então ensinam que irromperá a grande tribulação de 7 anos sobre toda a terra, enquanto o anticristo se levanta para dominar o mundo. Depois disso, Jesus voltará de forma visível, corpórea, em majestade, para ressuscitar os crentes mortos e transformar os vivos, lutar na batalha do Armagedon e estabelecer o reino político de 1000 anos sobre a terra. Durante esse governo milenar, a justiça e a paz prevalecerão em todo o mundo. No final do milênio, Satanás será solto, ele vai organizar uma rebelião contra Jesus e seu governo sobre o mundo. Então Deus intervirá para destruir Satanás, ressuscitar os mortos incrédulos e transformar os vivos, julgar todos os homens e estabelecer a disposição eterna. Mais uma vez, o que é que nós percebemos? O caráter pessimista de outro conceito milenar. De fato, os dispensacionalistas afirmam que as condições espirituais e morais desse mundo estão ficando cada vez piores à medida que a era presente se aproxima do término. Então, os defensores contemporâneos do dispensacionalismo ainda estão presentes. Como eu disse aos irmãos, é o ponto de vista majoritário entre os evangélicos, não somente no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Pós-milenismo. O conceito pós-milenista é a única opção entre os 4 sistemas teológicos que mantém a esperança otimista a respeito da era corrente antes da volta de Cristo. O termo pós-milenista surge da justaposição de 3 termos latinos: post, depois, mille, 1000 e annum, anos. Ou seja, o prefixo pós indica que Jesus voltará depois do milênio, ou seja, depois das condições milenares prevalentes sobre a terra. Da mesma forma que o amilenismo, os pós-milenistas compreendem os 1000 anos de Apocalipse 20 como símbolos de um extenso período. É um símbolo. Mas onde está a distinção, então, entre essas correntes que são as mais comuns e defendidas entre os cristãos de tradição reformada ou calvinista? Os pós-milenistas ensinam que Jesus estabeleceu o reino no século I, do mesmo modo que o amilenismo, como realidade espiritual redentora incorporada à igreja. Então, por meio da proclamação do Evangelho, dotada de poder pelo Espírito, o cristianismo crescerá de forma progressiva com o passar do tempo, até se tornar a influência predominante no mundo. O crescimento do reino produzirá o aumento da justiça, paz e prosperidade, que mais tarde prevalecerão no mundo por um longo período. No fim desse período prolongado de justiça, Jesus voltará, ressuscitará todos os seres humanos, realizará o grande julgamento, estabelecendo então a disposição eterna. Qual é a diferença? Nós pregamos e testemunhamos o Evangelho com essa expectativa. Essa corrente não nega a realidade sempre presente da oposição ao reino de Cristo. A perseguição, como eu disse aos irmãos, ela muda, ela difere de região, mas o reino nunca é sufocado. É como ele floresce e ele cresce. Isso é impressionante. Na região do Amazonas, onde as igrejas, infelizmente, têm desprezado o esforço missionário, uma das tribos mais fechadas na Amazônia, os Yanomamis, viajam dias de canoa procurando aquele que vai falar para eles sobre a palavra de Deus. O que é isso? O que seria isso? Seria então uma aparente derrota do Evangelho ou o cumprimento profético de que os povos viriam até Sião para ouvir o Evangelho? Essa é uma introdução então densa, não é, irmãos? Mas ela dá uma clara definição para a gente do seguinte: não existe interpretação, digamos, isenta dessas correntes, não existe. Eu não posso dizer, olha, eu vou pregar a Bíblia hoje por mim mesmo. Isso não existe. Nós seguimos uma linha de interpretação.
não existe neutralidade científica nem mesmo para a interpretação da Bíblia. Aqueles que acreditavam em neutralidade da mídia estão vendo que não existe. Os jornalistas estão mais como torcedores das disputas políticas do que como jornalistas de fato. Nada contra os jornalistas, Márcio. Então não existe neutralidade científica. Você tem que seguir uma linha, uma corrente. Ou você é pessimista, ou você é otimista. Ou você entende que o Apocalipse, boa parte dele já se cumpriu como uma palavra clara de Cristo, de que havia esperança para uma igreja sofrida. Ou então você vai continuar acreditando que tudo isso, passados 2000 anos, nunca aconteceu e o grande e maravilhoso profeta, na verdade, falhou. Um pouco sobre a história do pós-milenismo para a gente ir para o Apocalipse. A esperança, então, otimista de redenção, que mais tarde se tornou conhecida como pós-milenismo, foi sustentada por vários pais da igreja primitiva, notáveis como o primeiro historiador dessa fase da história da igreja. Eu me refiro a Eusébio, ou Atanásio, famoso pelo credo atanasiano, ou Santo Agostinho. Por exemplo, o pós-milenismo já se podia antever em Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja. Vou citar aqui uma frase de Eusébio. Ele viveu entre 260 e 340 depois de Cristo. Ele disse assim: de acordo com Isaías, isso ocorrerá quando eles contemplarem essa mesma salvação. Todos os homens adorarão o Deus Supremo, que concedeu a salvação a todos de forma liberal. Cumprir-se-á o oráculo que diz que os homens não mais invocarão seus deuses ancestrais, ídolos, demônios, e sim o nome do Senhor, e servirão a Ele sob um e o mesmo jugo. Pensem na Europa, totalmente tomada de deuses pagãos, e o cristianismo, então, quando se espalhou pela Europa, promoveu grande transformação. Pensem na Europa hoje, ameaçada por ter rejeitado tudo isso. E aí você vai dizer, mas aí, pastor, é um sinal da apostasia final? Mas ao mesmo tempo você vai perceber outros lugares que outrora rejeitaram esse evangelho, agora passam a abrir as suas portas para ele. A antiga África, uma região, por exemplo, onde viveu e escreveu e pregou Santo Agostinho, e depois tomada boa parte dela pelo animismo e pela falsa religião, pelo paganismo em geral, das religiões do mundo, agora começa a experimentar um crescimento assustador, mais uma vez, do cristianismo. Atanásio, por exemplo, que viveu 296 a 372 depois de Cristo, conhecido como pai da ortodoxia, por ter defendido a divindade de Cristo, ele era da mesma opinião, a mesma de Eusébio. Ele afirmou: desde os dias antigos foi profetizada a paz que iríamos usufruir, pois a Escritura diz: eles transformarão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices, e nação não pegará da espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. O maior teólogo da igreja antiga, Agostinho de Hipona, 354 a 430, o período que ele viveu, sustentava a mesma esperança. Ele cria que a história viria a dar ensejo a um descanso futuro dos santos sobre a terra. Veja uma descrição de Agostinho por um historiador da igreja. Ele disse: quando a igreja será purgada de todos os elementos ímpios agora imiscuídos entre seus membros, e Cristo reinar em paz em seu meio. Por fim, me permitam citar ainda essa visão incipiente, mas prevalente entre os reformadores e os puritanos. Só para exemplificar, o próprio reformador João Calvino, 1519 a 1564, ele escreveu: mas é preciso que nossa doutrina seja elevada acima de toda a glória do mundo e permaneça invencível sobre todo o poder, uma vez que não é nossa, mas do Deus vivo e do seu Cristo, que o Pai constituiu rei, para que domine de mar a mar, desde os rios até os confins da terra. E é certo que a domine de tal modo, com sua força férrea e brônzea, com o esplendor dourado e prateado, que apenas estalada a vara de sua boca,
não se quebre diferentemente que um vaso de oleiro, do mesmo modo que os profetas anunciaram sobre a magnificência de seu reino. Isso está na obra mais famosa de Calvino, As Institutas da Religião Cristã. Pois bem, vamos para o livro do Apocalipse, depois de apresentar essa visão, aqui a ideia das visões que são mais comuns e a linha de interpretação e defesa que nos guiará no estudo do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Agora nós vamos tomar aqui do capítulo 9 até o capítulo de número 20. Continuando aí o capítulo 1, vamos seguir. No versículo 9, você tem então a identificação do escritor. Ele se identifica simplesmente como João. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, versículo de número 9, nós temos aí o escritor do livro do Apocalipse, se identificando simplesmente como João. Ele é tradicionalmente considerado o apóstolo João, e por um motivo muito bom. Embora o Apocalipse seja um gênero completamente diferente dos evangelhos, nós percebemos o seu parentesco entre o livro do Apocalipse e o 4º evangelho, que foi escrito por João. Como é que este João se descreve? Nós acreditamos ser o apóstolo. Ele se descreve de 2 maneiras. Primeiro, ele é simplesmente o irmão. Eu, João, irmão vosso. O segundo, observem, é companheiro, e companheiro na tribulação. A tradução para esta palavra grega companheiro seria participante junto com. João está então se apresentando como um irmão, junto com aqueles a quem está escrevendo, e ele também tem comunhão com eles. Ele é participante com eles de pelo menos aí 3 coisas. Observem, o primeiro vínculo de sua comunhão é a tribulação, companheiro na tribulação. A igreja naquele tempo estava sendo perseguida pelo Império Romano. O imperador naquele tempo que ferozmente perseguia a igreja era Nero. Nero ficou conhecido como o pior de todos eles, era a besta das nações, assim chamado, não somente por cristãos, mas essa referência foi dada por historiadores romanos. Nero era cruel, e assim ele é descrito no livro do Apocalipse como uma besta que emerge sobre o mar. João, então, ele se define como
irmão e companheiro daqueles cristãos perseguidos no primeiro século, na tribulação. Em segundo lugar, no reino, ou seja, ele tinha comunhão com eles, não somente na tribulação, era um participante comum, junto com eles, mas também no reino, ele estava ligado a eles. João era apóstolo, presbítero, no reino de Cristo, das igrejas de Cristo, e ele tinha união com eles nesse sentido. E o terceiro, observem, é definido como companheiro na tribulação, na perseverança. Todos estes, veja, tribulação, reino e perseverança, não somente promovem a conexão, a ligação entre o apóstolo João e a igreja, ou as igrejas da Ásia Menor, por assim dizer, mas estão também conectados a Cristo Jesus. Observe novamente o versículo 9, por favor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. A tribulação de João e das igrejas também é a tribulação de Jesus. O reino também é de Jesus e a perseverança também é dele. O apóstolo, então, receberia uma revelação. Essa revelação precisaria ser compreendida. Ela falaria da esperança, da redenção final do povo de Deus, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Onde João estava? Na ilha de Pátimos. Pátimos, uma pequena ilha grega no mar Egeu. Ele foi exilado lá, ele foi enviado para lá, para o exílio, e o texto claramente diz aí, no versículo 9 ainda, a parte final, ele foi para lá por causa da palavra de Deus, e por causa de seu testemunho de Jesus Cristo. A palavra testemunho é martiria, ou seja, martirion, de onde vem a palavra Marte. Expliquei um pouco disso, da expressão dessa palavra grega para os irmãos. Um Marte é aquele que testemunha, o Marte é aquele que testifica o que viu, aquilo que experimentou. Notem que, como os mártires fiéis, muitas vezes tiveram que selar o seu testemunho com o seu próprio sangue, essa palavra grega, que foi absorvida pela nossa língua portuguesa, ela sempre aponta para alguém que sofreu por uma causa até a morte. Mas essa palavra ela começa primeiramente com os crentes. Por exemplo, Apocalipse 2, versículo 13, quando o Senhor fala ao anjo da igreja em Pérgamo, versículo 13 diz assim, fala a respeito de um mártir cristão chamado Antipas. Conheço o lugar em que habitas, capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, veja, minha testemunha, aqui literalmente, meu mártir, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A testemunha, então, segundo o livro do Apocalipse, era alguém que estava disposto a ir até a morte. Mas para chegar a esse ponto, meus amados irmãos, para chegar a esse nível, muita coisa precisaria acontecer no decurso de sua vida. Vocês percebem por que o testemunho da igreja é fraco hoje, em nossos dias? A igreja perdeu a noção do temor ao Senhor. Eu estava vendo ontem o batismo da filha do nosso presidente. É uma palhaçada, uma palhaçada. O batismo é um sacramento, é algo sério, solene. O que nós vemos no tocante ao movimento evangélico brasileiro é uma vergonha.
Por um lado, um bando de loucos extremados sem nenhum conhecimento da Bíblia, por outros que afirmam que creem na Bíblia, que amam a Cristo e a sua igreja e o retorno do seu reino, e defendem visões de mundo contrárias, defendem candidatos que pregam contra a Bíblia. Que situação! Um Marte, ele precisa passar por muita coisa no decurso de sua vida para que chegue ao ponto de ir até a morte por causa de Jesus. Eu pergunto, meus amados irmãos, o problema está no Evangelho? Não, o problema está na pregação. A palavra está aqui. Ela é o leão enjaulado, como disse Spurgeon. Abram a jaula, soltem o leão e vejam o resultado. Não fazemos isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se fizéssemos isso, eu repito, em 119 anos de história, a Igreja Presbiteriana de Aracaju seria muito mais influente nessa capital e não deixaria muita coisa acontecer como nós estamos vendo. O candidato, dentre eles que se diz evangélico, está arrastando os crentes para fora da igreja para fazer carreata no dia do Senhor, que era o dia de estar ajoelhado, orando e clamando ao Senhor, que dá o resultado das eleições. Mas aí nós imitamos o mundo, fazemos igual a ele. Pergunto, o problema é da pregação ou é da Bíblia? O problema é o que tem sido pregado. O problema é a maneira como se interpreta a Bíblia. O problema é como nós estamos vendo hoje as igrejas tratarem o santo de Israel. Não há, meus amados irmãos, possibilidade de mudança se nós não compreendermos o sentido do que diz o Apocalipse sobre o espírito da profecia. Apocalipse 19, vejam aí, versículo 10. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. O mesmo João que escreveu, além dos evangelhos e do Apocalipse, 3 cartas distintas, em uma delas ele advertiu no final de sua carta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Foi o mesmo João que, extasiado com a visão do Apocalipse, tentou por 2 vezes adorar um anjo, ser angelical, e o anjo disse: não faz isso. Esse aqui é o segundo momento, já quase caminhando para o final do livro, que ele tenta fazer, e o anjo diz: adora a Deus. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, companheiros de tribulação, companheiros de reino, companheiros de perseverança. Adora a Deus. E aí ele conclui: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João foi exilado, meus amados irmãos, portanto, em Patmos, por causa do testemunho de Jesus Cristo. E enquanto ele estava lá, ele recebeu a revelação de Jesus Cristo. Esse livro, então, ele provê para a igreja hoje uma visão totalmente diferente daquela cinematográfica que muitos pensam e que leva a igreja a viver em um mundo de fantasia e não encarando a realidade que é povo de Deus e que povo de Deus deve ser testemunha do espírito da profecia, que é a palavra de Jesus. E essa palavra, irmãos, ela tem um poder transformador extraordinário. Comece a experimentar, principalmente na sua vida e no decurso da sua vida, e você vai perceber tudo isso que eu estou falando. Voltemos lá para o capítulo 1, versículos 10 e 11. João começa então a nos contar o que aconteceu, o início de sua visão. Veja só, versículos 10 e 11: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo:
O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João começa a nos contar o início da visão. Ele havia sido exilado em Pátimos e em um determinado dia, ele vai chamar dia do Senhor, ele estava no Espírito. Isso nos diz muita coisa. Nos diz que a clara distinção feita por João é que há um dia separado para o Senhor, o primeiro dia da semana, o dia que ele ressuscitou dos mortos, ou seja, o Shabá cristão, o chamado Dominus Dei, domingo. Nós precisamos analisar isso de uma forma muito cuidadosa. Alguns se encantam com determinada vertente religiosa que diz que a prostituta da igreja são as congregações que guardam este dia. Que nós somos prostitutas porque não guardamos o 7º, mas o primeiro dia da semana. Jesus se revelou no dia que ele ressuscitou, e é por isso que o povo de Deus guarda este dia e o separa para o Senhor. Repito, não é para que façamos outras coisas. Nós perdemos muito, meus amados irmãos. Falta o poder na igreja porque o espírito da profecia foi desprezado. Não há nenhuma articulação baseada na Bíblia para que nós então defendamos com seriedade os valores do cristianismo. Repito, nós estamos cercados de um bando de loucos extremados ou de um bando de liberais e progressistas se escondendo em nome de eu sou cristão e defendo a Bíblia. Falta gente crente que ame a Cristo e sua igreja e ensine a Bíblia com fidelidade. E é por essa razão que nós temos perdido em muitas coisas. Mas aí é fácil nós dizermos o seguinte: é porque a igreja ela está assim, porque oprimida, o mundo está cercando, e as trevas, elas estão se espalhando, e assim, pastor, o senhor sabe, né? Nós vivemos os últimos dias, é o fim dos tempos. Não é não, é a igreja que deixou de pregar o vivo testemunho de Jesus. Se fizéssemos isso, os nossos filhos não estariam se submetendo a exames e provas aos domingos. Se fizéssemos isso, família, casamento, relacionamentos, pureza sexual seriam valorizadas em nosso meio. Se fizéssemos isso, abandonaríamos o entulho de regras e tradições que tem caracterizado o movimento evangélico brasileiro e viveríamos em Cristo Jesus o que a palavra de Deus diz, e não agiríamos como o mundo age. João estava em espírito no dia do Senhor, o que significa um êxtase espiritual, como expliquei aos irmãos. Ele não estava dormindo, ele era capaz de ver, em meio à visão que ele teve, o que estava sendo dado por Jesus. Ele, enquanto estava naquela condição, diz Apocalipse 1, que ele ouviu uma grande voz por trás dele, e ele se virou e olhou. Mais tarde, no capítulo 7, nós vamos ver isso. Ele primeiro ouve e depois se vira e olha o que ouviu. Nesse instante, o orador está atrás dele e ele tinha uma grande e poderosa voz, clara como uma trombeta, e ele se identificou como Jesus Cristo. Veja que o texto vai dizer que ele recebe o seu comissionamento. É dito para ele escrever em um livro que ele vê na visão, e então ele deve enviar esse livro a 7 igrejas na província da Ásia, chamadas 7 igrejas da Ásia Menor, em ordem: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. Versículos 12 e 13, observem. Quando ele se voltou para ver quem falava com ele, e voltado, ele então diz: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de couro. Ele ouve uma voz alta, uma voz como uma trombeta. Ele se vira para ver quem está falando, e quem fala é identificado diretamente como o Senhor Jesus. Aqui primeiro ele vai se apresentar, ou ele vai ver um semelhante a filho de homem. Ele vai ver primeiro 7 candeeiros, uma coleção de candeeiros. Versículos abaixo, esses 7 candeeiros representam as 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais João estava escrevendo. Esta visão do Senhor inclui uma série de descrições vívidas, que vão sendo dadas nos próximos versículos, que nós vamos ver mais adiante. Mas, por ora, observem, João deve escrever para 7 igrejas, o próprio Senhor manda que ele faça isso, ele é identificado como um filho do homem, que é a mesma descrição de Daniel 7, descrição do Messias, em Daniel 7,13. Ele foi apresentado lá em Daniel 7 ao ancião de dias, ou seja, era uma revelação futura a respeito daquele que viria como filho do homem. Essa é uma expressão muito usada por Lucas em seu evangelho, e alguns acreditam que ela é mais uma referência à humanidade de Cristo, como se fosse a sua fraqueza como homem, quando na verdade é um título real, um título de realeza, um título de poder e glória. É um título vitorioso. Ele não é aquele que foi derrotado na cruz, mas a cruz foi o caminho para a sua vitória, de modo que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Colossenses, ele tira aquela ideia de que Jesus foi o derrotado, que Satanás zomba e tem aquela festa no céu, uma churrascada com cerveja, e de repente então ele é enganado porque Jesus ressuscita. Não, Colossenses 2 diz claramente que na cruz os inimigos de Jesus são humilhados e desprezados, porque na cruz ele cumpre o que prometeu, e o escrito de dívida que era contra nós, ele foi rasgado. O que é que nós devemos enfatizar então aqui nesses versículos 12 e 13? É que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, nós vamos ver isso mais abaixo, no verso 20, e o Senhor estava no meio delas. Ele se identifica com eles, ou com estas igrejas. Ele está com estas igrejas, e como nós vamos ver, ele é aquele que também está com os seus pastores. Ele caminha no meio da igreja, ele tem os seus pastores em sua mão. Versículos 14 e 15, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. A descrição vívida que falei para vocês, veja, ela acontece aqui, ela é dada ao Senhor Jesus, e suas cores são verdadeiramente apocalípticas, é uma característica da apocalíptica judaica. Jesus usava uma longa túnica que ia até os pés. A cor do manto não é especificada aqui, observem, mas ele tinha uma faixa dourada ao redor do seu peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos, surpreendentemente brancos, como a neve, como lã. Seus olhos eram chamas de fogo e seus pés eram como um latão refinado, recém-saído da fornalha, sua voz como de muitas águas. Vocês percebem por que o segundo mandamento que nós estamos associando quando estudamos não nos permite fazer imagens das pessoas da Trindade, inclusive de Jesus? Você quer fazer uma imagem de Jesus e você não tem autorização para isso, isso é apenas retórica minha. Como é que você vai descrever uma visão gloriosa como essa? Observem, o que João vê é algo impressionante. Tão impressionante, que mais adiante ele vai cair como morto, tamanho a glória de Jesus.
O cinto ao redor de seu peito era uma indicação de seu sacerdócio. Jesus é o nosso grande, supremo sacerdote, conforme estudamos na carta aos Hebreus. Sua cabeça e cabelo brancos, mas não como a brancura da pele, mas como de um branco puríssimo. Versículo 16 diz que o seu rosto, lá no final, brilhava como o sol na sua força. Era algo penetrante. Pés como bronze polido, também referências no Antigo Testamento, semelhantes aos dos querubins que cercavam o trono de Deus. Eles tinham os pés como dessa cor. Seu rosto brilhava como o sol na sua força, seus olhos como tochas, seus pés como bronze polido e sua voz como muitas águas. Vejam que descrição de justiça, poder, domínio, glória são dadas por João quando ele vê o Cristo glorificado. E essa expressão que nós vimos na chamada adoração, no Salmo 29, sobre voz como muitas águas, não é uma expressão bíblica estranha. Ezequiel vai falar sobre isso. Veja que interessante, Ezequiel 43 diz assim: e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel, a sua voz era como um ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Essa voz soa como um trovão, Apocalipse 14, e mais tarde o apóstolo João vai dizer que parecia uma grande multidão, Apocalipse 19. Ainda hoje essa voz, ela é ouvida todas as vezes que a pregação do Evangelho testemunha essa verdade gloriosa. Quando abrimos nossa Bíblia para ler a palavra de Deus, quando participamos do culto solene para ouvir as declarações da palavra de Deus, nós devemos nos sentir como se estivéssemos em uma grande catarata. Nós temos uma em Foz do Iguaçu, existe as famosas cataratas do Niágara. Aqueles que vão e visitam esses lugares percebem como o som de muitas águas preenchem todo o espaço disponível. Essa é a ideia que João tem aqui, quando ele ouviu a voz do Filho do Homem. É a mesma voz que nós ouvimos quando com fé abrimos a palavra de Deus e lemos, e muito mais, quando ela é proclamada para o mundo. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, quebra os cedros do Líbano. Procurem depois saber o que é um cedro no Líbano. Seu tronco é muito, mas muito grosso. A poesia do salmista, então, demonstra a força da palavra de Deus. Versículo 16 nos traz um profundo mistério. Observem, meus amados irmãos. Com esta passagem aqui eu vou encerrar. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A descrição de Jesus Cristo continua na mesma linha, veja. E aqui nós podemos aprender mais 3 verdades preciosas sobre o nosso Redentor. Jesus é aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita. Ele possui uma espada afiada de 2 gumes que sai de sua boca, e o seu rosto brilha como o sol em toda a sua força. Os mensageiros das igrejas, seus anjos, são descritos sob a figura de estrelas na mão direita do Senhor. A imagem é
clara da presença do Senhor com essas igrejas. O versículo 20 diz, eu posso adiantar para os irmãos, depois nós vamos ver mais um pouco sobre isso: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos dessas 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus está no meio das igrejas, Ele caminha no meio delas, Ele a tudo vê. Conforme a descrição de Hebreus 2, ele declara os louvores de Deus no meio da congregação. Ele não tem vergonha de chamar os seus irmãos, companheiros de tribulação, de reino e perseverança. Ele não tem vergonha de chamá-los de irmãos. E veja, os candeeiros são as igrejas e as estrelas são os seus anjos. Que anjos são esses? A palavra anjo na língua hebraica é malak, Malaquias, mensageiro. Anjo é uma palavra também que foi transliterada da palavra angelos, que é mensageiro também. Na literatura grega, ou na língua grega ou na língua latina também, de onde a nossa língua se origina. Ou seja, os mensageiros na Bíblia, os emissários de Deus, tanto podem ser encontrados na Bíblia como celestiais. Você tem um mensageiro celestial que auxilia o Senhor Jesus, enquanto João vê, tem a visão, as revelações do livro do Apocalipse. Mas você também encontra emissários, anjos, que são homens, ou seja, mensageiros. O problema com a palavra anjo é que geralmente quando a gente ouve, a gente já associa a seres celestiais. Mas lembrem-se, a palavra, a sua origem quer dizer emissário, mensageiro. A questão é, se os anjos aqui em Apocalipse, versículo 16, ou versículo 16 na verdade, 16, 17, nós temos aqui a sua descrição. Quando você observa as estrelas, versículo 16, se estas estrelas, segundo o versículo 20, são seres celestiais, emissários celestiais, nós teríamos uma dificuldade para descrevê-los. A pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho por meio da pregação para as igrejas, o apóstolo vai dizer, é algo que anjos, uma referência aos emissários celestiais, desejaram fazer, mas não foram permitidos pelo Senhor. Estes aqui, especificamente, deveriam receber este livro e ler. Existem cartas endereçadas para cada uma dessas igrejas, destinatárias, e os anjos deveriam ouvir o que Cristo pensava destas igrejas e comunicar esta verdade para elas. Ou seja, todo o cenário retrata a identificação do Senhor Jesus com as igrejas, e nesse caso aqui, com os seus pastores. A igreja não é pastoreada por anjo celestial. Os pastores são aqui vistos como estas estrelas, e aqui nós temos um mistério, porque a ideia de estrela hoje para pastor no mundo é totalmente diferente do que Apocalipse diz. Essas estrelas estão em sua mão, Ele cuida delas, guarda, dirige, controla. E o mistério aqui é, a palavra anjo, ela é usada para homens também, não somente mensageiros celestiais. João Batista foi chamado assim, em Marcos capítulo 1. Estes anjos ou pastores foram designados para as igrejas. Mas aqui então nós temos um ponto importante, irmãos. Como mensageiros, estes anjos ou pastores não têm autoridade para apresentar ou pregar suas próprias mensagens. Eles não podem falar por sua própria autoridade. Eles devem falar aquilo que a voz do Senhor lhes manda dizer, aquilo que está no livro. Eles são arautos. O arauto era encarregado de dizer o que outra pessoa lhe mandou falar.
Essa é a função destes homens aqui. Então, para a gente encerrar, é assim que os pastores são retratados aqui. Jesus é quem está falando. Quando Cristo fala às igrejas, a espada afiada de 2 gumes sai de sua boca. E os seus pastores, ou anjos, são ministros seguros em sua mão direita enquanto ele prega. É por essa razão, meus amados irmãos, que nós não devemos nos enganar. A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus sempre vai cumprir o seu propósito no mundo, vai reunir as ovelhas de Jesus. À medida em que o Evangelho se espalha, vai conquistando os eleitos de Deus que, conforme Apocalipse, compõem uma multidão inumerável de pessoas, espalhadas pelo mundo. Mas ao mesmo tempo, vai condenar muita gente. Nações foram condenadas na história porque rejeitaram a espada afiada do Senhor. Não se dobraram ao seu poder e domínio. Ela vai revelar os pecados de seu povo, assim como Cristo vai falar para cada uma das igrejas e vai dizer: eu conheço vocês, a começar de seu pastor. Isso é o que significa, meus amados irmãos, a autoridade do Evangelho. Jesus fala por sua palavra enquanto mantém os homens pregando. Os homens pregam, é Jesus quem fala, quando estes entregam corretamente a mensagem que Jesus lhes confiou. Alguns versículos mais à frente, o pastor de Pérgamo é informado sobre isso. Jesus vai falar onde residia sua autoridade, lá em Apocalipse 2, versículo 12, quando ele fala ao pastor de Pérgamo: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas na frente nós vamos ver a espada de 2 gumes representando a pregação, é associada à vara de ferro que Cristo usará para governar as nações, em Apocalipse 19. É a mesma vara de ferro profetizada no Salmo 2, versículo 9, com vara de ferro regerás as nações. É a vara com a qual o Senhor, Ele opera por meio dos seus servos. Mas quem a possui? O próprio Senhor. A palavra não é nossa, a palavra é de Cristo. É muito difícil para nós, irmãos, porque o nosso desafio constante é, em oração, rogar ao Senhor que sejamos fiéis na proclamação de sua santa palavra. Principalmente um livro que, por título, é dado Revelações. Não deveria ser tão complicado para que a igreja encontrasse esperança final de redenção se fosse estudado da forma correta. Não é um livro para a gente ter medo, é um livro para a gente estudar e perceber que ele encerra o cânon da Escritura, lembrando que essa espada do Espírito, a palavra de Deus, é a palavra do Rei, a palavra de Jesus. Isso nos ensina a submissão à sua palavra. Isso nos ensina a obediência à sua palavra. Isso nos ensina a conferir se o anjo da igreja, e aí vocês já conseguem compreender, o anjo aqui não é um serzinho diferente dos demais, não. É pecador, como os irmãos, é o mensageiro, é o embaixador, foi comissionado para isso, apenas. A igreja precisa conferir se o que o embaixador está anunciando é o que Cristo disse para ele falar. Não pode ser nada diferente disso. Fechando agora, a cidade nupcial, ela também é descrita mais tarde como não tendo necessidade de sol, tomando aí esse último versículo, e essa é uma questão muito bonita. Diz que o rosto de Jesus, aquele que tem os pastores em suas mãos,
aquele que anda no meio do seu povo, aquele que governa o seu povo e as nações por sua palavra, ou seja, nada foge ao controle do Redentor. A sorte dos homens é lançada no regaço, mas a palavra final, a direção final, o juízo final, vem da palavra do Rei. João diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Mais uma vez eu encerro aqui mostrando aos irmãos a esperança que nós encontramos em um livro tão maravilhoso. A cidade nupcial é descrita mais tarde, lá no capítulo 21, como não tendo necessidade mais do brilho do sol, porque o seu noivo é esse sol. E essa é a realidade que João já começa a perceber e vai guiar tudo aquilo que nós vamos ainda aprender no livro do Apocalipse. Na luz de Jesus nós vemos a luz. Porque Ele é a luz do mundo, nós não caminhamos mais em trevas, temos esperança. Eu lembro aos irmãos, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Confiemos no Rei, que brilha em seu rosto glorioso como a luz do sol, que ainda hoje fala ao seu povo por sua afiada espada que é a sua palavra, e que continua a sustentar a sua igreja, porque está no meio dela, e os seus pastores, estrelas e candeeiros, sob os seus cuidados, estão em suas mãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai misericordioso, nós te louvamos por tua santa palavra. Te exaltamos, ó Senhor, o teu santo e excelso nome, exaltamos o teu santo e excelso nome por tudo que tu és, pelo privilégio de estudarmos este livro glorioso, percebendo descrições tão vívidas a respeito da glória do nosso Redentor, e de como temos sido sustentados e guiados até hoje como igreja. E nesta palavra maravilhosa, continuamos a receber do Senhor, aquele que detém a palavra, esperança e redenção. Isso nos aponta para algo maior, porque é eterno, que deve nos levar a viver uma vida por fé, jamais pelo que vemos. E não colocarmos a nossa esperança neste mundo, mas enquanto estivermos aqui, sermos fiéis testemunhas no decurso da nossa vida, e se isso implicar em nossa própria morte, nós estaremos dispostos a morrer por nosso Redentor. Assim como muitos irmãos nossos têm feito isso, na história, e muito mais hoje, e este sangue tem fertilizado neste deserto do mundo de pecado e produzido um crescimento espantoso, justamente onde a perseguição ela se volta de uma forma mais terrível. Lembramos, assim como Tertuliano, Senhor, que o sangue dos mártires é a sementeira da tua igreja. E pedimos que o Senhor nos ajude como cristãos no Brasil a buscarmos viver de forma santa, piedosa e justa, e não negarmos o que o Apocalipse nos diz, o que nos revela, o Evangelho poderoso, transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, porque precisamos muito de Ti. Só o Senhor pode encher a nossa alma de fé e esperança, edificar o nosso coração, fortalecer a nossa alma, despertar ao Senhor Deus, o Teu povo para o Teu serviço. Oramos em nome de Jesus. Amém.